Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula falando sobre conceitos de redes e internet. E agora nós vamos falar sobre um dispositivo de rede chamado de roteador. Qual é a função desse dispositivo? O que faz um roteador? Bem, um roteador é um equipamento capaz de definir a melhor rota, o melhor caminho para os dados atingirem um destino. Porque a grande ideia de um roteador é o que o próprio nome diz: rotear os pacotes de dados, definir, escolher a melhor rota para os dados atingirem um determinado destino. Então, na teoria indicativa, nós podemos avaliar dispositivo de rede que realiza o roteamento dos pacotes de dados, determinando o melhor destino para o qual deverão ser encaminhados os pacotes de dados. É a ideia de um equipamento que, quando recebe os dados, avalia o seu endereçamento e, de acordo com esse endereçamento, o roteador pode indicar qual seria o melhor caminho dentro desta estrutura de rede para que esses dados possam atingir um determinado destino. Essa é a função básica do porquê ele foi chamado de roteador. Bem, olhando isso na prática, tenta imaginar essa armação de rede, onde eu tenho, claro, uma rede bem complexa. Vamos imaginar uma rede de uma determinada corporação, de uma empresa, onde nós temos pequenos grupos de redes nessa empresa que estão interconectados através de roteadores. Quantos caminhos diferentes eu tenho para chegar no mesmo destino? Observa, um determinado caminho que eu teria para chegar no destino seria passar por esses roteadores até chegar naquele destino. Mas para chegar naquele mesmo destino, eu poderia fazer um outro caminho nessa rede, eu poderia fazer este caminho. A minha pergunta é: quem define qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho para os dados atingirem um destino, quando nas redes de computadores existe mais de um caminho para os dados chegarem no mesmo destino? Porque esse é o desafio neste exemplo. Temos vários caminhos para os dados chegarem no mesmo destino. Qual é o equipamento capaz de definir, então, qual é a melhor rota, qual destes caminhos é o mais eficiente para que esses dados possam atingir aquele destino? Quem faz essa função são os roteadores, que avaliam os pacotes de dados e orientam na rede qual é o caminho mais adequado para aqueles dados chegarem no destino. Quer dizer, realizam o roteamento dos pacotes de dados. Bem, nós temos também outras atribuições aos roteadores modernos. Observa, alguns roteadores podem converter e traduzir protocolos de comunicação e também endereços de rede. Boa parte dos roteadores tem esta função, não só de rotear os pacotes de dados, mas também de converter endereços de rede, como, por exemplo, converter os endereços de uma rede interna nos endereços reconhecidos numa rede externa, como a própria internet. Além disso, eles podem também realizar o que nós chamamos de tradução de protocolos de comunicação, traduzindo protocolos de uma rede nos protocolos entendidos na outra rede. Isso também pode ser função de roteadores. E boa parte deles hoje em dia também realizam a função do que nós chamamos de firewall. Acompanha ali também a atribuição da função de firewall de uma rede. Isso quer dizer que os roteadores, muitos deles, possuem funções de segurança interna, que permitem proteger aquela rede contra tentativas de invasão. Então, boa parte desses roteadores são dotados de funções de firewall para aumentar o nível de segurança da rede interna, protegendo esta rede contra tentativas de invasão. Outra situação muito comum no ambiente doméstico são os roteadores sem fio. Observa, roteadores Wi-Fi, que são roteadores wireless, roteadores sem fio, podem ser utilizados para viabilizar conexões de diversos computadores em uma rede sem fio. Boa parte hoje do uso doméstico de roteadores se enquadra nos roteadores Wi-Fi, nos roteadores sem fio, para distribuir a conexão sem fio aos vários computadores dentro daquela rede. Vamos observar aqui na prática uma simples residência dotada ali de um roteador Wi-Fi, e é esse roteador Wi-Fi quem está realizando a transmissão dos dados sem fio para os diversos computadores desta rede doméstica. Então, os roteadores Wi-Fi, os roteadores sem fio, distribuem o sinal sem fio para vários computadores terem uma conexão simultânea à internet com aquela conexão contratada, como, por exemplo, neste exemplo doméstico que visualizamos aí. Ok? Bem, pessoal, vamos fazer questões sobre o assunto. Acompanha. O dispositivo que, ligado ao modem, viabiliza a comunicação sem fio em uma rede wireless. É o roteador. Perfeito, porque o modem, como já estudado em aulas anteriores, ele converte o sinal, modulando ou demodulando o sinal. Por isso o modem.
Então, o modem é um conversor de sinal, mas o roteador é quem, numa rede wireless, numa rede sem fio, como por exemplo uma rede Wi-Fi, vai distribuir o sinal dentro desse ambiente, dentro dessa rede sem fio. Por isso que quando ele disse o dispositivo que ligado ao modem viabiliza a comunicação sem fio de uma rede wireless, a resposta é o roteador aí da letra E de Equador. Ok, pessoal? Era isso sobre o roteador. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!